Olá, este é o Redação Opinião, que você só assiste aqui no canal do YouTube da TV Opinião. Estamos no ar. Proibir um jovem, adolescente, de empreender, mas obrigá-lo a ir para a escola para aprender ideologia de gênero, pode? Mas trabalhar, empreender, para ajudar em casa, ajudar a família, ajudar a mãe, não pode. Assista. Um garoto conhecido como Menino do Pão foi proibido pelo Conselho Tutelar de ajudar a mãe vendendo pãozinho caseiro. Foi uma denúncia anônima, o que me faz pensar que ou foi um concorrente ou alguém que odeia carboidrato, certo? A medida serviu para proteger a criança, mas proteger do quê? De aprender desde cedo o que é um trabalho honesto? Porque todo mundo sabe que tem criança por aí trabalhando de aviãozinho para poder ajudar a vender droga e o Conselho Tutelar não aparece para impedir. O moleque vai, faz um vídeo dizendo que está crescendo como homem, vendendo pão. Enquanto isso, tem adulto que mora com o pai e depende do Pix deles para viver. É óbvio que existem leis contra o trabalho e contra a exploração infantil. Óbvio, e devem existir. Mas esse menino não estava numa carvoaria respirando fumaça preta. O garoto não pode vender pão, mas se fosse escalado como atacante em peneira de time grande, aí tudo bem. Aos 14 anos de idade, além do senso de responsabilidade, ele ganhou uma outra lição precoce. No Brasil, quem tenta fazer o certo é punido e quem vive de esquema é premiado. Enquanto isso, o pastor Mirim tá lá, no púlpito, usando o nome de Deus para falar I'm the king of the power, the bastard, the fairy... A ironia é que o Conselho Tutelar fecha os olhos para coach Mirim que dá lição de moral na internet sem nunca ter vivido nada, mas barra a criança que está aprendendo na prática o que é ter uma vida honrada. Como vocês viram, qualquer jovem que queira trabalhar é proibido, porque não pode por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas as escolas estão lotadas de pessoas que fazem a cabeça de jovens. E aí, o que você quer para o seu filho? Um empreendedor, lutador, trabalhador, vencedor? Ou alguém que vai aprender a gritar, a reivindicar, a exigir sem trabalhar? Isso é em todos os lugares deste Brasil. E em Catanduva também temos gente assim. Mas está na hora de pessoas que comandam, que expõem o ECA e exigem o seu cumprimento, parem de viajar, parem de estar do outro lado do mundo e realmente trabalhem. Um conselho tutelar sério, sem viés ideológico. Está na hora. Está na hora da sociedade começar a entender que tem que parar, dizer chega, basta, para alguns tipos de pessoas. A sua piscina está cheia de ratos. Não, não é a letra da música. Mas também não é cheia de ratos. É cheia de furo. A Prefeitura de Catanduva disse que vai inaugurar, finalmente, depois de quase 10 anos, a piscina do conjunto esportivo. Pois é. Só tem um problema. As obras terminaram.
foram testar enchendo a piscina. Descobriram que ela está com vazamento. Pois é. Então vão refazer, mas é muito rápido, porque essa piscina foi fechada na administração Vignoli. Administração Vignoli. Depois teve Macchione, que também foi cassado, teve a Marta do Espírito Santo, já teve um mandato do padre, já estamos quase no final do segundo mandato do padre, e agora que vão tentar reinaugurar a piscina. Portanto, quando você ouvir a palavra Vignoli, desconfie. Olha, quase 2 milhões para refazer essa piscina. Vão reabrir, só não sabem quando. A previsão, no primeiro dia de verão de 2025. Vou comprar uma touca nova e uma sunguinha. E vou lá esperar para me dar o primeiro tibum. Está na hora de ser um pouco mais sério com os assuntos da cidade. Assuntos como o do final de semana, da morte de um homem na UPA, onde o descaso da equipe que lá está, ordenada ou comandada pela Secretaria de Saúde, porque não é mais a gestão Mahatma Gandhi, e se continua a farra do boi. E a culpa é do mandatário. O mandatário é o chefe do executivo de Catanduva. Isso foi colocado em carta aberta nas redes sociais pela esposa do decujo, do falecido, que passou 2 dias sendo tratado uma dor muscular e, na verdade, morreu de infarto. É triste a notícia, mas é a pura realidade que Catanduva vive. Aqui, na cidade de Catanduva, você reza a Deus, roga ao Padre ajuda e espera por um milagre. É isso. Milagre que pode vir no Natal. Pois é, o Natal de Catanduva, mais uma vez, terá uma bela decoração na praça. R$ 1 milhão é o que vai ser gasto para decorar 2 praças na cidade para poder alavancar as vendas no comércio. Um comércio que já está morto, comércio de rua, que não tem ninguém que o represente de forma real na cidade. Ninguém que saiba fazer algo pelos comerciantes. Uma cidade que está destruída, que não tem dinheiro no bolso da população para que o comércio seja um comércio ativo. Talvez, abrindo as lojas à noite e com uma decoração bacana, e não tendo aquele carrinho de pirulito, né? Carrinho de bate-bate, para ficar fiscalizando quem estaciona onde, quem sabe assim, um respiro para os comerciantes e as pessoas gastem um pouco no comércio de Catanduva. A esperança é a última que morre, mas olha que ela já está na UTI. Tem que tomar cuidado e não pode ser na UTI do UPA, porque senão morre de infarto. Eu só queria deixar para vocês, vou até virar aqui, o nosso editorial de hoje
Obrigado, mas não precisamos mais dos seus serviços. 25 anos de serviços prestados e, de repente, você se vê com mais de 40 anos sem nada, sem emprego, sem perspectiva, sem nada. É assim que a OAB de São Paulo está fazendo com os seus colaboradores. Está passando o facão geral para redução de custos, dito pela OAB Paulista, OAB São Paulo, né? E não pela subseção, mas pela OAB São Paulo, que é uma recomendação do Conselho Federal para diminuir custos, para a digitalização, para a implementação de maiores digitalizações do sistema. Eu sou do tempo, naquele tempo eu precisava levar um advogado comigo. Nas audiências no fórum, eu tinha que parar meu dia para ir para o fórum, para ter audiência. Só que chegava no fórum, existia a casa do advogado ou a sala do advogado, que o advogado ia, pedia para fazer cópias do processo, de repente tinha um documento novo, tirava uma cópia, sentava ali, tinha uma sala reservada para poder conversar com o cliente, e ali tinha alguém para atender e para dar todo um suporte. O advogado hoje está na hora de ele começar a pensar que daqui a pouco não tem ninguém para dar suporte a ele. Mas está na hora de parar com essa história de promotor que está na Islândia, de promotor que está no Japão, fazer audiência. Tem promotor de justiça, tem juiz que está na Europa. E aí está cumprindo pauta. Isso porque tem advogado, tem outros profissionais que fazem parte da operação jurídica, que estão de bermuda, chinelo e apenas de paletó e gravata. Está na hora das pessoas começarem a viver de novo. Sair de casa, pôr o dedo na digital, cumprir horário, ser vistos de verdade, de carne e osso. Isso é só um desabafo. Porque, obrigado, mas não precisamos mais dos seus serviços. Eu sinto muito.